O Salmo 51, versos 10 até o verso 13, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me retires da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. E então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Esse salmo, você deve permanecer com a sua Bíblia aberta, o Salmo 51, é um dos mais extraordinários salmos da Bíblia. Esse salmo retrata a experiência de um homem segundo o coração de Deus, Davi, rei em Israel. Davi era um homem que durante a sua história de vida, ele é marcado pela alegria. Ao ler o que Davi escreve, nós percebemos que ele tinha muito prazer em estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, era algo que trazia alegria para Davi. A tal ponto que um dos textos produzidos por Davi, por instrumentalidade do Espírito de Deus, é aquele Salmo 122 que diz: Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria é a condição fundamental de quem está perto de Deus. Porém, às vezes, as pessoas perdem a alegria. E quando isso acontece, o que devemos fazer? Nós não devemos nos conformar se vivemos com Deus, se dizemos que Ele é, e de fato Ele é o Senhor da nossa vida. Nós não podemos nos conformar com uma vida sem alegria. Ser cristão, viver na dependência de Deus, é desfrutar de uma imensa alegria. Uma alegria que nos dá força. Como diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que fazer quando nós perdemos a alegria? Era esta a situação do rei Davi. Ele começa o Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Meus irmãos, quando nós perdemos a nossa alegria, nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Porque não é natural. Não se conforme em uma vida sem alegria. Alegria verdadeira, estou falando. Não é aquela alegria que é concedida ou é conseguida através dos entretenimentos que esse mundo oferece. Estou falando daquela alegria que vem da parte de Deus. Reconhecer os nossos pecados. Primeiro pedir misericórdia, depois reconhecer os nossos pecados. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem que pecou. E embora ele tentou dar um jeito no seu pecado, lá no livro dos Reis, está escrito isso no capítulo 11, diz a Bíblia que aos olhos de Deus ele precisava realmente acertar a conta com Deus. Então, Davi reconheceu a sua condição de pecador. E ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não pode haver alegria genuína quando há pecado na vida. Para o crente. Porque o não crente não tem alegria de fato. Mas o crente que recebe essa alegria que é de Deus, quando houver pecado, ele não vai ter alegria. Às vezes nós, quando pensamos em pecado, pensamos naqueles pecados que nós chamamos, grandes pecados. Não existe grande pecado, nem pequeno pecado. Pecado é pecado. Então, toda vez que nós agimos contrário à orientação, à vontade de Deus, nós estamos pecando.
E quando nós agimos contrário à orientação, à vontade de Deus, então nós não podemos ter alegria. Porque a alegria é Deus quem dá. E precisamos suplicar o perdão de Deus. Há uma coisa extraordinária. Deus é o Deus que tem perdão para nos dar. A Bíblia nos afirma em reiteradas vezes que Deus é um Deus perdoador. Às vezes nós não estamos prontos a pedir o perdão de Deus, porque julgamos não precisar do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Então o salmista, ele trabalha com o fato de que quando ele perdeu a alegria, ele pediu misericórdia a Deus, ele reconheceu o seu pecado e ele pediu perdão a Deus. Esse reconhecimento do pecado, naturalmente, Deus usou um expediente para que ele tivesse a sua mente avivada. Por que ele estava sofrendo assim? Por que ele estava triste assim? O Salmo 32, ele diz que chegou um momento na vida quando o seu humor, ou seja, a sua alegria se tornou em sequidão de estio. Nada para ele estava bom. Mas ele disse, então, eu confessei o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. E ele começa o Salmo 34 dizendo, o Salmo 32, melhor, feliz é o homem cuja transgressão é perdoada. Feliz é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha, se há uma coisa que o homem busca o tempo inteiro é ser feliz. Se é uma coisa que o ser humano busca sempre é alegria. Mas a Bíblia diz que a alegria, ela é perdida quando estamos longe da presença de Deus. Na tua presença, Senhor, há abundância de alegrias. A alegria da nossa salvação, ela se processa em nosso interior. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que ele diz? Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Então, Deus quer trabalhar em nosso coração. Quando o nosso coração está purificado diante de Deus, nós temos alegria. E nós vamos contagiar as pessoas com a nossa alegria. Meus irmãos, como é bom a gente estar perto de uma pessoa que está alegre, não é verdade? Mas viver perto de uma pessoa que não tem alegria é muito difícil. Quando a gente está diante do Senhor, nós temos esta alegria que começa no nosso coração. A Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto, né? Mas o espírito quebrantado o abate. Então tem tanta gente, já tenho dito isso, que faz tudo para ficar com o rosto bonito, né? Procura, hoje em dia o Brasil é o primeiro país em cirurgia plástica. Não estou sendo contra isso, né? Porque senão os cirurgiões vão até brigar comigo. Mas não adianta você fazer cirurgia plástica, ser para homem e para mulher. Não adianta você comprar cosméticos os mais caros possíveis para melhorar, se lá dentro não está bom. A Bíblia diz o seguinte, é o coração alegre que faz o rosto ficar formoso. Então, a alegria processa-se no nosso interior. Deus quer trabalhar em nosso coração. Não é sem razão que, dentre as coisas que Deus pede para nós, Ele diz, filho meu, dá-me teu coração. Quando Deus trabalha em nosso coração, Ele enche o nosso coração de alegria. Quando nós permitimos Deus trabalhar em nosso coração, isso acontece mesmo, meus irmãos. Há pessoas que, embora salvas, embora crentes, elas estão sempre, parece que está faltando alguma coisa. Elas têm às vezes tudo, mas não têm alegria. Por quê? Porque não deixam Deus trabalhar, criar um coração puro. Crie, ó Deus, em mim um coração puro. E as nossas atitudes, meus irmãos, refletem a nossa relação com Deus. Quando estamos bem relacionados com Deus, nós vamos ter atitudes
que refletem essa relação. Precisamos tomar muito cuidado com nossas atitudes. Por que fazemos o que fazemos? Qual é a motivação que nos leva a agir em determinada direção? Quando nos aproximamos de Deus, nossas atitudes vão refletir o Deus que vive em nós. Uma das grandes lições da Bíblia é de que o Senhor, nosso Deus, Ele deseja que nós imitemos a Jesus, o Deus que se tornou homem como nós. Paulo reforça isso dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhe para Jesus. Quando olhamos para Jesus, meus irmãos, tudo se torna mais fácil. E a alegria da salvação é dada por Deus. O salmista diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não há ninguém que possa dar essa alegria a não ser Deus, que nos dá essa alegria pela salvação. É fruto do Espírito em nós. Lá em Gálatas 5, verso 22, diz assim: e o fruto do Espírito começa com amor, são 9 qualidades, né? E a segunda qualidade é a alegria. Estar cheio do Espírito é estar cheio de alegria. Alegria verdadeira. Então a presença do Espírito em nós, mesmo em meio a lutas e problemas, decepções da vida, nós temos alegria, porque o Senhor está nos enchendo de alegria. E o salmista diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele faz uma expressão aqui que era comum no Velho Testamento. Eu vou explicar para que ninguém fique com dúvida. Ele diz assim: não me retires o teu Espírito Santo. Por quê? Porque até o Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo na vida dos servos de Deus não era uma permanência, não era constante. A pessoa recebia o Espírito de Deus e esse Espírito também era retirado. Era assim que acontecia. Mas a partir do dia de Pentecostes, quando cumpriu-se a promessa de Jesus, ele disse: eu vou dar para vocês o Espírito e ele vai ficar com vocês para sempre. Então, a partir de agora, quando você é um crente em Jesus, o Espírito Santo permanece na sua vida. Você não precisa ficar com medo se o Espírito Santo vai deixar você. Ele não deixa você nunca. Você que pode entristecê-lo, eu posso entristecê-lo, mas ele não nos deixa. Então o salmista diz: Senhor, dar-me a alegria da sua salvação, Senhor. Não retires o teu Espírito da minha presença. Porque quando o Espírito de Deus está presente, meus irmãos, e nós deixamos que Ele nos dirija, que Ele nos conduza, aí então, tudo é alegria. E essa alegria nos impulsiona a falar das maravilhas de Deus. O que é que ocupa a nossa boca? A Bíblia diz o seguinte: a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Quando nós estamos alegres, cheios da presença do Senhor, nós vamos falar de quê? Do Senhor. Vamos falar do Senhor. Nossa preocupação será mostrar às pessoas quem Jesus é para nós. Como Ele teve misericórdia de nós. Essa será a nossa maior preocupação. Eu quero falar do Senhor. E no verso 13 ele diz: então, eu vou falar das suas maravilhas, e os pecadores se converterão a ti. Você está alegre? Se você não está, por que não está? Jesus prometeu alegria para nós. A Bíblia fala que nós somos alegres.
Ah, pastor, mas o senhor não sabe da minha vida. Meu irmão, o que a Bíblia diz é que nós recebemos de Deus esta alegria. E Jesus reforçou dizendo, essa alegria que eu vou dar para vocês, ninguém vai tirar. Sabe só quem pode tirar essa alegria de nós? É a nossa atitude para com a alegria que o Senhor nos dá. É a nossa atitude para com a salvação que recebemos do Senhor. Precisamos sempre estar vigilantes, atentos. Quando alguma coisa tenta nos entristecer, nós devemos pensar, espera aí, calma aí. Né? Eu tenho que virar e dizer, Joel, acorda aí, calma aí, rapaz, acorda aí, que negócio é esse? Você tem a minha salvação. Por que ficar triste? Por que ficar desesperado? Você tem a minha salvação. É assim que Deus fala para nós. Precisamos, acordar. Porque nós somos chamados para viver essa força extraordinária. A alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos fazer a oração do salmista, Senhor, torna a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Eu não sei se você se lembra do dia que você se converteu. Todo mundo aqui lembra do dia que converteu? Como é que foi? Vem cá, Manel. Como é que foi, Manel? Você ficou triste, ficou alegre? Como é que foi o negócio? Eu fiquei alegre e chorei muito. Uhum. Porque você percebeu que alguma coisa, como uma revolução, estava entrando na sua vida, né? Principalmente no coração. Principalmente no coração. E você percebeu o quanto Deus ama você. Muito. É assim que acontece, meus irmãos. Tá ligado? A alegria da salvação. Tá ligado? Tá ligado? A alegria da salvação. Crente não pode ser triste, meus irmãos. Alguém aqui se lembra do dia que se converteu? Mais? Quer falar alguma coisa? Hein? Se lembra, irmã Darcy? O que foi que aconteceu? Vai falar, Léo. Léo, quero dizer para o obrigado, Manel. Quero dizer para você que eu estou instituindo aqui. Pode vir falar, rapaz. Eu estou instituindo agora a medida certa aqui para o ministério. Estou o pessoal para correr para lá e para cá. Pastor, foi quando eu tinha 10 anos de idade, lá no Colégio Padre Anchieta, em Jucutuquara, eu Tá. recitei... Presta atenção, eu não quero que a senhora conte o fato, eu quero que a senhora diga o que aconteceu. A senhora sentiu essa alegria, o que foi? Não, eu me converti. Eu levei minha vida só acreditando em Jesus, não gostava de imagens, nada. Isso transformou a sua vida? Transformou. Muito bem, quem mais quer falar alguma coisa da sua experiência? Os irmãos são todos tímidos, né? Ninguém quer falar nada. Tem mais alguém? Quem? Aqui, irmão. Bora, Isaac. Então você vai falar agora. No dia da minha conversão, o pastor estava pregando, foi no ano de 77, eu estava sentada no banco e não esperava o que aconteceu comigo, porque eu não sou pessoa assim de estar chorando muito. Mas nesse momento, quando eu me converti, eu fui tomada de um choro que eu nunca tinha experimentado aquilo antes. Foi uma emoção muito grande. E eu já saí dali, eu falei, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa diferente comigo. E eu quero mudar. Muito bem. Marcos, o que aconteceu com você no dia que você se converteu, Marcos? Você quer falar aqui? Quando o senhor estava fazendo o apelo, quando eu me converti, foi o primeiro dia que eu vim na igreja, no meio da pregação já senti uma força me impulsionando a ir lá na frente, a falar que eu aceitava Jesus. E eu, antes do senhor fazer o apelo, eu já queria ir lá na frente já e declarar que Jesus era o Senhor e Salvador da minha vida. Mas Jesus trouxe alegria no seu coração? Muita. Muita alegria. Antigamente, a hora que eu tinha um momento de tristeza, aquilo parecia que o mundo tinha acabado para mim.
Hoje não, nos meus momentos de tristeza, eu tenho aquele momento de tristeza, mas eu continuo tendo a alegria do Senhor, eu sei que amanhã vai ter um novo dia, e assim é. Alguém mais quer falar? Sim, Gilberto? Eu, pastor, quando eu me converti, eu fazia parte lá da Igreja Batista de Araçás. Por várias vezes era feito o apelo e eu tinha aquela vontade, mas eu não ia. Um belo dia, sem eu perceber, eu estava lá na frente com o pastor. Entende? Fátima estava até de cabeça baixa quando ela... Mas o irmão sentiu que sua vida foi transformada, Minha vida foi pela transformada. presença de Jesus. Foi transformada. Minha vida ficou diferente depois Mês de e tudo meus isso. problemas, Nosso Deus. firme com Se Jesus. não fosse por essa razão, acho que tudo seria diferente. Mas com a presença de Cristo na nossa vida, todas as coisas estão sendo resolvidas. Irmãos, preste atenção, nós não podemos esquecer, tá? Sempre lembra disso, né? Daí você vai falar igual aquele poeta sacro, que diz assim: que prazer eu senti no dia em que me converti, agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Alguns irmãos não cantaram porque não conhecem, né? Então eu vou dizer a letra para que eles possam cantar também. Que prazer eu senti. Meus irmãos, hoje quando eu estava estudando a Bíblia, eu fiquei pensando na Igreja da Glória. Desafio de pastorear essa igreja. Mas fiquei pensando na alegria de ser salvo por Jesus. Isso é mais do que tudo. Há uma alegria tão grande que é dada por essa salvação. E se você está aqui nessa noite e não tem essa alegria, ela é para você também. Jesus veio para nos encher de alegria. Tanto assim, quando ele nasceu, eu disse: eis que eu vos trago nova de grande alegria. Vamos cantar? Que prazer eu senti. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora eu sinto o seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, pois em Jesus me satisfiz. Meus irmãos, essa é a igreja do Senhor Jesus.